Muito bom dia a todos. Deixa. Aliás, hoje não é um bom dia, né? Hoje é um belíssimo dia. Um belíssimo bom dia a todos. Né? Um belíssimo bom dia. Um abraço no coração de todas as mães do planeta, né? Graças a Deus, elas existem e elas nos dão a oportunidade de estarmos aqui, né? Nosso tema hoje não pode ser diferente, né? É da mãe de todos nós, Maria de Nazaré, nossa mãezinha querida. E a gente tem a grata alegria de ter a Cristina aqui com a palavra hoje, abordando a passagem de Maria na missão que ela veio trazer aqui para nós. Vamos então dar início aos nossos trabalhos, rogando primeiro a Jesus, a espiritualidade amiga da casa, o irmão Miramês, para que todos nós possamos aqui, junto aos nossos anjos guardiões, amainar os nossos corações e nossas mentes para receber a corrente magnética do amor e da paz que vai vir nas palavras de nossa expositora. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja teu santo e amado nome. Venha a nós no teu reino. Seja feita a tua vontade aqui na terra, como em todo o universo. O pão do corpo e do espírito nos dai hoje e sempre. E perdoa nossas dívidas na medida que perdoarmos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todos os males. Pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja. Com a palavra, minha irmã. Você quer? Passa. Bom dia, pessoal. Meu nome é Fani, eu sou uma das evangelizadoras. E nós estamos já preparando nossa festa junina, que esse ano será no dia 15 de junho. E pensamos em fazer um arraialzinho, uma aldeiazinha, com casinhas, igrejinha, vendinha, toda montada com caixinhas de leite e suco vazios. Então, eu quero pedir a vocês que usam leite em caixinha, suco em caixinha, passam uma aguinha e traz para nós depois que tiver, né, usado tudo. É usado, tá? Não é a caixa vazia, não é com o produto lá dentro, ok? Que aí vocês vão nos ajudar a construir esse arraialzinho para a nossa festa junina. Tá bem? Obrigada a todos. Bom dia, gente. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja no meio de nós, né? Então, hoje que nós estamos aí comemorando essa data, que é o Dia das Mães, e não podemos esquecer, né, que a maternidade é uma dádiva, é uma bênção. E nós vamos falar, né, no decurso aqui da nossa conversa hoje um pouquinho sobre essa tarefa da maternidade, aproveitando os exemplos de nossa Mãe Maria. Eu tenho aqui, obrigada, amor, de nossa Mãe Maria. E conta-nos Emmanuel, né, que existe uma coletividade de espíritos puros que dirige o sistema solar. E um desses espíritos é Jesus. E essa coletividade já se reuniu ao redor do planeta Terra. Quando a gente fala ao redor, mais precisamente no Sol, né? Por 3 vezes. Quando Emmanuel deu essa notícia, essa reunião já tinha acontecido 2 vezes e ia acontecer pela 3ª. Mas a gente já sabe, através do Chico, que essa 3ª reunião também já aconteceu. A primeira foi quando a Terra foi ser desprendida do sistema solar, né? Então, quando Deus chama Jesus para receber
aquela matéria informe que seria um dia o planeta Terra entrega para Jesus, que é o nosso governador. A segunda foi quando foi se decidir pela vinda do Messias, de Jesus à Terra. Porque estava havendo no planeta muitas guerras, né, muitos movimentos de violência, de desamor, muita crueldade. E aí então, Jesus, em vez de mandar um emissário, decide ele próprio vir. E para que isso acontecesse, foi feita essa reunião entre esses dirigentes do sistema solar, e Jesus era um deles. E decidiu-se então pela vinda do Messias. E nessa decisão da vinda dele, eles precisavam de um vaso em condições de receber o Mestre. Então, gente, esse Espírito Jesus levou 1000 anos descendo de plano em plano para que ele pudesse reencarnar, para que o espírito dele tivesse a condição de se ligar a um corpo espiritual dos fluidos do planeta Terra. Não é qualquer espírito que teria condições de receber um espírito desse. Por isso, o nascimento de Jesus é um nascimento diferenciado. E era necessário todo um preparo para que isso pudesse acontecer. E esse preparo começa com a reencarnação de Eli e Ana. Eli e Ana foram escolhidos para ser os pais daquela que seria a mãe de Jesus. E Eli, né, ele já amadurecido, um sacerdote, a Ana, todos dois seguidores das leis divinas, praticantes do amor, né? Então, quando essa decisão foi tomada, escolheu-se alguém para receber o vaso perfeito que é nosso Senhor Jesus Cristo. E foi escolhida por Deus. Por Deus. Não foi nenhum espírito criado por Deus que escolheu esse ser, foi o próprio Deus. Por isso, a Ave Maria, né? Agraciada por Deus. E Miramês vai nos contar que ela veio cumprir um mandato. Qual que era o mandato dela? O mandato dela era de amor, porque Maria é um espírito angelical. Temos notícias na literatura espírita que ela é da coletividade de Sírios, né? Então, são sistemas planetários de pureza absoluta. E Maria veio de lá. E Maria veio porque o amor já estava sintetizado nela. Ela já dominava todas as virtudes que o planeta Terra conhece e pode imaginar. Era um espírito realmente angelical. Ela também precisou descer de plano em plano para poder reencarnar, para poder se ligar a um corpo perispiritual com os fluidos do planeta Terra. Nós não sabemos quanto tempo levou essa descida, não temos essa informação na literatura espírita, mas sabemos que também ela desceu de plano em plano. 3 espíritos de alta envergadura vieram trazer Maria. São os anjos Miguel, Gabriel e Rafael. E estes anjos acompanharam a descida vibratória de Maria. E em todos os planos onde ela estagiou, porque até então, né, ela não tinha ainda recebido o nome de Maria, o nome dela era Sofia. Então, em todos os planos onde ela estagiou, ela trabalhou no bem, em prol dos espíritos que estavam ali naquelas coletividades em necessidade. Ela nunca cruzou os braços. E quando ela se aproximou da atmosfera do planeta Terra, no plano espiritual ela realizou várias ações no campo do amor, socorrendo espíritos do umbral, do abismo, desfazendo falanges, né, que trabalham no campo do mal,
mas desfazendo com amor, socorrendo por amor. Então, o trabalho de Maria em nosso favor começa muito antes dela ter reencarnado no nosso meio. E a influência de Maria na atmosfera do planeta Terra foi tão sagrada que há notícias na literatura que Nazaré entrou num período de bênçãos. A natureza produzia em abundância, os animais se reproduziam com perfeição. Havia uma harmonia e uma paz que contagiava a todos. Tamanha a atmosfera de amor desse espírito, né? E quando ela chegou, então, no casebre, porque era uma casa muito pobre, a casa de Eliana. Quando ela chegou nesse casebre, queria recebê-la, ela ajoelhou no chão e agradeceu a Deus, em oração, aquele casal e aquele lar queria recebê-la. E aí a gente vê como nós consideramos o nosso lar e aqueles que nos recebem. Principalmente aquela que nos recebe na qualidade de mãe. Porque temos para com essa pessoa uma dívida sagrada. Porque a nossa condição no plano espiritual não era das melhores. Não somos espíritos missionários aqui na Terra. Somos espíritos que temos as nossas missões individuais e restritas e pequenas, e que somos altamente compromissados com a lei divina, porque estamos ligados a um planeta de provas e expiações. Somos os doentes morais que precisam do hospital, somos os criminosos contra a lei de amor de Deus que precisam da penitenciária, né? Somos os ignorantes do amor que precisam da escola, que é o planeta Terra. E estes que nos aceitam receber como filhos, que nos dão oportunidade da vida, seja em que condição for que tiver que tenhamos vindo, são pessoas para quem nós temos que ter gratidão e reconhecimento. Então, Maria já tinha percorrido muitas pátrias, já tinha sido lapidada no amor. E quando foi tomada essa decisão, e ela então se prepara para reencarnar, e quando se aproxima essa data, um dos sacerdotes do Templo de Jerusalém, porque o Templo de Jerusalém naquela época era, vamos dizer assim, o órgão máximo de decisão em tudo. É como se nós tivéssemos reunido lá dentro desse templo o nosso poder judiciário, o nosso poder legislativo, o nosso poder executivo. Então, o sumo sacerdote, que, digamos assim, era a maior autoridade do templo, tinha poder de vida e morte sobre todas as pessoas. E ali nós tínhamos um colégio, que era o colégio dos sacerdotes, que era composto por 72 membros, sendo que o sumo sacerdote era o que dirigia aquele colégio. Então, um deles era o Azedã Moã. E esse Azedã Moã, ele era um sacerdote realmente temente a Deus, realmente observador dos caminhos, né, dos destinos, e praticante das escrituras sagradas, dos mandamentos divinos. E aí ele teve uma visão. Ele teve uma visão de que a Virgem que daria a luz ao Messias iria nascer. E na visão dele, ele viu o poço de Jacó. E ele sabia onde era aquele poço. Então, no dia seguinte, ele reúne os sacerdotes, o Sinédrio, né, que era o nome desse grupo, e conta a visão que ele teve. E esses sacerdotes, então, decidem que ele deveria ir até lá, procurar esse poço, e procurar quem seria a mãe e pai desse ser. Porque isso era de suma importância para o Sinédrio, para o templo. Então, assim, o sacerdote fez.
mas sem segundas intenções. Ele fez porque ele era um homem realmente dedicado a Deus, tanto que foi agraciado com a visão de que ela nasceria. Isso não é para qualquer um, né? Então, gente, ele se dirigiu àquele poço e, chegando lá, ele encontrou os pais de Ana no poço. A mãe, os pais de Maria no poço, Eli e Ana. Ana, que já estava grávida de Maria em estado adiantado, estava lá com o marido, carregando água, né? Porque naquela época não tinha encanamento, não tinha torneira, as águas eram buscadas nos poços, né? E aí, quando ele vê a Ana, ele sente aquela emoção. E aí ele saúda ela como uma mulher agraciada, né? Então, eles recebem aquela saudação, porque eles não tinham contado para ninguém. E aí, recebendo aquela saudação e tendo tido aquela, vamos dizer assim, aquela revelação daquele instante, eles começam a conversar. E esse sacerdote passa a ser companhia do Eli e da Ana, acompanhando aquela gestação. Miriam mesmo vai nos contar que Sofia, que estava ali já, né, no ventre materno de Ana, é um espírito que ele diz que é uma joia sem jaça do berço ao túmulo, é uma joia perfeita, sem erros. Não agrediu ninguém, não humilhou companheiros, não perdeu tempo com reclamações, não violentou o direito dos outros, não saiu do caminho da ordem, nada pediu para si e nunca disse não quando o coração precisava ajudar. Brilhava sem exigências. Sabemos que quando Maria foi ligar-se ao corpo carnal, ela pediu aos espíritos construtores, porque ela sabia do grau evolutivo dela, muito acima do planeta Terra. Então, ela pediu aos espíritos construtores que apagassem no corpo físico dela qualquer traço que a diferenciasse das mulheres terrenas. E por mais que eles se esforçassem, eles não conseguiram, né? Conta-se, e tem uma descrição do Emmanuel, e tem também a descrição de Maria, da beleza física, tanto dela como de Jesus. E aí nós temos pessoas que dizem, mas é impossível ter pessoas com cabelos dourados, com olhos claros naquela região. Quando se analisa, né, a geografia da região, a gente sabe que tem regiões como no Brasil. Quando a gente olha para quem mora no sul do Brasil e quando a gente olha para quem mora no nordeste do Brasil, os traços físicos são completamente diferentes. Então, a gente faz apenas essa pequena observação para aqueles, né, que se pegam nos detalhes. Então, a beleza física de Maria, mesmo com ela, por humildade, tendo solicitado isso, ela ainda se destacava em beleza. Então, quando ela foi nascer, já no leito, o Eli, que era o pai de Maria, andava pela casa recitando as escrituras. As parteiras, ao lado, né, da Ana, a mãe de Maria, estavam também lá recitando os salmos e as orações. E os 3 anjos, Miguel, Rafael e Gabriel, estavam de joelhos no chão, em sinal de respeito àquele ser que viria ao planeta receber Jesus Cristo. Então, quando o Espírito Gabriel penetrou no quarto, né, junto com os outros 2 anjos, ajoelhando e orando, nasce Maria de Nazaré, rainha de todos os espíritos que trabalharam na atmosfera do planeta Terra. Anjo que se revestiu de carne para favorecer a descida que Deus determinou.
que seria descida de nosso Senhor Jesus Cristo. Renunciou ao seu ninho angelical para ajudar a humanidade terrena. Miramês nos diz o seguinte: a mulher é mais sujeita aos impositivos emocionais, por ser mais sensível às influências do meio. É necessário que desenvolva em seu coração mais resguardo sobre a sua própria conduta diante de todas as investidas das trevas. Então, a mulher nunca teve tanta luta pela libertação, e é um direito, é justo. Mas essa luta não pode partir por desequilíbrio. A mulher não pode achar que ela tem que cometer os mesmos erros que os homens cometeram por tantos e tantos milênios. Essa libertação é para alcançar a dignidade, não para perder, né? Então, nós fazemos esse ressalto porque não estamos aqui, né, nem sendo machistas e nem sendo feministas. Estamos dizendo que temos que seguir o exemplo daqueles que são exemplo para nós. Em termos de feminilidade, Maria de Nazaré é a nossa referência. Então, Miramês diz que Maria é uma estrela de caminho exemplar que deve ser seguido. A presença de Maria na casa de Eliana gerou muitas visitas. Todo mundo da região queria ir, queria conhecer aquela, né, que fazia parte das profecias. E aí, o sacerdote Azedamoan também passou a frequentar a casa de Maria. E Maria, por ser um espírito de alta envergadura, já falava desde pequenininha coisas que espantavam os adultos. Então, gente, o Sinédrio, acompanhando tudo o que acontecia ali com aquela menina, manda o sacerdote Azedamoan, com outro grupo, fazer um interrogatório com Maria. E nesse diálogo eles se assustam, porque eles fizeram um círculo na sala da casa do Eli e da Ana, e Maria era tão pequena que o banquinho que colocaram para ela sentar aos pés dela não alcançava o chão. Mas aquela criança de 5 anos de idade já falava sobre as manifestações exteriores do templo. Muito ouro, muita riqueza, muito recebimento de dinheiro, enquanto os pobres passavam fome do lado de fora das suas portas. Já falava do luxo em que eles viviam, enquanto os famintos não tinham nada. Falava da missão de Jesus. Falava do propósito de servir com intenso amor, e que as suas armas eram a sua boca e o seu coração. Assim, os sacerdotes, preocupados com aquele discurso, que ia contra todos os interesses deles, porque o templo cobrava os impostos, administrava, explorava o povo, né? Por isso que Jesus, na sua energia, derruba as barracas dentro do templo, né? Porque ali era um antro de comércio, não era uma casa de oração, era um desrespeito ao Criador. Então Maria já trazia esse discurso. E, em virtude disso, o Sinédrio, então, determina a ida de Maria para o templo. Porque nós tínhamos as sacerdotisas, né, das outras religiões, e nós tínhamos também essas moças que iam para o templo para servir no serviço do templo. Então, elas eram criadas do templo, aprendiam os trabalhos, as artes, ficavam em oração e eram acompanhadas de perto pelos sacerdotes. E Maria foi para eles uma pedra de tropeço, porque o discurso dela não mudou. Eles criaram ela lá dentro com todas as influências judaizantes do templo, e ela não alterou a sua palavra, não teve medo. Então, o que eles decidiram? Devolver Maria para a casa dos pais. Decidiram devolvê-la por quê?
porque ela incomodava, porque ela gerava divisão, porque ela era para eles uma pedra de tropeço. E aí, a profecia dizia que uma virgem daria à luz. Então, eles precisavam fazer com que essa profecia não se cumprisse. Qual que foi a decisão? Casar Maria. Mas eles não sabiam que o homem põe e Deus dispõe. Então, o plano espiritual já sabia de tudo isso. E já havia aqui na Terra, séculos antes da vinda do Cristo, a formação da fraternidade dos essênios, que eram seres espiritualizados, muito próximo do que é o espiritismo hoje. Né? Eles não comiam carne, eles não tinham bens materiais, eles doavam tudo para os pobres, para a comunidade. Eles curavam, eles oravam, eles trabalhavam ajudando a todas as pessoas. E era uma fraternidade que os homens frequentavam, né? Ainda tinham as suas, vamos dizer assim, as suas dificuldades evolutivas da época. E os essênios, esse grupo era chefiado pelo pai Muni, que em mediunidade, através de sonhos, tinha sido avisado de tudo aquilo. Então, ele sabia da vinda de Maria, ele sabia do nascimento, ele sabia dos planos dos sacerdotes do templo. E José, que foi o pai de Jesus aqui na Terra, era um essênio, era um dos frequentadores dessa seita. Então, quando eles decidiram casar Maria, eles escolheram um homem irrepreensível, porque eles tinham que indicar uma jovem do templo para um homem exemplo. Então, escolheram José, sem saber que José já estava escolhido. José tinha para com Maria compromissos nas dobras do tempo. Então, em muitos e muitos milênios atrás, ele tinha sido causa de sofrimento para Maria. E Maria, com a recordação disso, deu para ele a oportunidade de redenção com a própria consciência. Por isso que foi José o escolhido. José era essênio, era terapeuta, então ele curava, né? Ele conhecia o poder de cura das plantas e ele foi o escolhido. Então o templo chamou José e falou com ele: olha, nós vamos casar uma virgem e você vai casar com ela. E falou com os pais de Maria: nós decidimos casar Maria e ela vai casar com José. Eles tinham escolha? Não, gente. O templo tinha poder de vida e morte sobre as pessoas. O templo determinou, tinha que ser obedecido. Então, quando eles tomaram essa decisão, Maria, né, sabendo da sua missão, ficou ali. Como é que vai ser isso, né? Mas nunca perdeu a confiança em Deus. E José também ficou apreensivo, porque ele já era um homem mais maduro e ela era jovem. Maria tinha 13 para 14 anos, era uma adolescente. Então, gente, Maria tem a visão do anjo Gabriel, dizendo para ela que ela seria a mãe do Salvador. E é onde ela pergunta para ele como que aquilo ia acontecer se ela não conhecia um homem, não havia tido um relacionamento sexual com nenhum homem. Como que ela poderia engravidar? E o anjo explica para ela que o poder de Deus desceria sobre ela. Hoje nós temos conhecimento da engenharia genética. Então nós sabemos que um óvulo pode ser fecundado, né, em laboratório. Nós sabemos que há vários caminhos para que um ventre materno receba ali uma fecundação. Se no campo material, com a nossa ignorância, nós já temos tanto recurso, qual recurso que Deus e Jesus não tinham? Então, Miramês descreve que a semente que a gente acredita, ou pelo menos a gente dá o nome de espermatozoide, foi projetada no útero de Maria. Por quê, gente? É porque sexo é pecado? Não. Mas nosso sexo ainda é muito próximo da animalidade. E nós estamos falando de seres puros. Como que ser da grandeza de Jesus e de Maria podem vir ao mundo com vibrações tão pesadas como a do nosso sexo?
né? E qual o corpo físico da terra que poderia abrigar um espírito da envergadura de Jesus? Então, é claro que esse corpo físico é diferenciado, é preparado para poder realizar a ligação daquele espírito com aquele corpo de carne. Por isso, Maria foi escolhida. E por isso, a gestação dela foi diferenciada. Então, projeta-se ali no útero de Maria a materialização daquela fecundação e o Espírito de Jesus se liga ao corpo dela, né? Então, Maria tem aquele sonho e, no lugar dela, qualquer um de nós teria corrido, porque nós estamos falando de uma sociedade intolerante, machista, onde uma mulher que ficasse grávida antes do casamento era apedrejada até a morte. E nós estamos falando de uma adolescente que recebe essa notícia e não teme. E ajoelha e fala com o anjo: seja feita em mim a escrava do Senhor. A coragem de Maria, que é um exemplo para nós mulheres. Então, José já era um espírito também evoluído, mas não tanto quanto Maria. Então, ele passa ali pelas divergências, pelo ciúme, né? Peraí, mas vai casar comigo e já está grávida, né? E tem aquela intenção de abandonar. E aí é onde o anjo aparece para ele e fala com ele que o que estava nela era obra do Senhor. E que ele tinha o compromisso de cuidar dela, né? Qual que era a missão de José, gente? Proteger a gravidez e a infância de Jesus. Por isso que quando Jesus já chegou num ponto evolutivo de realizar sua missão, José desencarnou, porque José nasceu para cumprir essa missão, né? Então, nasce Jesus. E no nascimento de Jesus, todos os religiosos, de alguma forma, tinham sido avisados. Então, aqueles sacerdotes que tinham contato com Herodes também já tinham sido avisados e já falavam disso. E aí acontece a visita dos reis magos. E nessa visita, o Herodes, o Pilatos, ficam sabendo, né, desses reis que estavam ali. E se preocupavam. Por que eles se preocupavam? Porque eles estavam anunciando o nascimento de um rei. E um rei ameaçava a posição de domínio deles. Ameaçavam a posição de Roma, porque não poderia vir outro além de César. E localmente não poderia haver outro além de Herodes, né? Então, o que acontece ali? Eles mandam investigar. E falam com os reis: olha, quando vocês voltarem dessa visita, passa aqui. Né? Por quê? Quando Jesus nasceu, todos nós já sabemos, havia um censo romano que ordenava que todos os judeus deveriam se deslocar para o seu local de nascimento para realizar o cadastramento. As viagens eram longas, não tinha carro, eles eram pobres. Então é onde Maria chega em Belém para ter Jesus e não encontra abrigo, não encontra lugar. E vai ter Jesus em meio a uma estrebaria. Mais uma lição de humildade desses seres exemplares para nós, que reclamamos das condições da nossa vida material e esquecidos de que aqueles que realmente mereciam alguma coisa nesse mundo vieram para ele sem nada. Não tiveram nem lugar para nascer. Então, Maria, quando recebe Jesus ali em Belém, e havia uma profecia, né, que falava que Belém seria a maior, e é por isso, porque estava determinado que ia ser assim, e falava também que de Nazaré não poderia sair nada bom. Depois nós vamos falar sobre isso quando a gente falar da missão de Jesus. Então Maria tem Jesus ali em Belém. E aquela estrela aparece, e os reis chegam para visitar, e os anjos saudam o nascimento de Jesus, né?
glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens de boa vontade. Então, todos ficam sabendo do nascimento de Jesus. E o Herodes também. E aí, quando ele recebe a visita dos sábios, dos reis magos, e pede para eles voltarem para contar onde essa criança estaria, eles não voltam, o que esse rei determina? A morte de todas as crianças até 2 anos de idade, para que pudesse eliminar a existência de Jesus. E aquela mulher, criança, aquela mulher com 14 anos de idade, pega aquela criança com o seu marido, seu companheiro José, e atravessa um deserto que, segundo a espiritualidade, seca até o leite da mama. Por que ela atravessou aquele deserto? Porque, como eu disse para você, José era essênio. Então, Maria e José já estavam acolhidos pela fraternidade dos essênios. E eles saíram para ir para uma fraternidade essênia no Egito. E ficaram lá no meio dessa fraternidade até que Herodes morreu e Jesus pôde voltar. Então, Maria e José realizam a viagem de volta para que a missão de Jesus pudesse ser cumprida. Mas a vida de Maria não foi uma vida fácil. Como nós vimos, ela já recebeu o desafio da gravidez com risco de vida, porque ela poderia ser apedrejada até a morte, e não temeu. Ela atravessou um deserto que ela poderia morrer com seu filho, e não temeu. E quando, na infância, por exemplo, Chico nos conta, através de Humberto de Campos, uma visita que Isabel fez a Maria. Então, as crianças eram pequenas. Isabel é mãe de João Batista, aquele chamado de precursor, aquele que veio antes de Jesus, apontando para Jesus o caminho, dizendo, olha, eu sou menor do que aquele que vem eu não sou digno de desatar as sandálias do pé dele. Então, Isabel, mãe de João, com João pequenininho, vai visitar Maria, que tinha Jesus pequenininho. E as duas começam a conversar. Isabel fala com a Maria, Maria, eu passo muito aperto, eu passo muito sobressalto. Eu tenho que vigiar muito o João, porque toda hora ele está conversando com os malfeitores. Ele está conversando com aqueles que estão pelas estradas, falando de Deus. E Maria Isabel, a minha vida não é diferente. Tem hora que Jesus chega aqui trazendo pelas mãos os bandidos que ele encontra nas ruas. E quantas vezes o meu filho desaparece e eu, sobressaltada, tenho que procurar Jesus correndo. Outro dia, Isabel, Jesus sumiu. E eu fui correndo procurá-lo. E fui para a direção de um atalho que eu vejo que ele sempre tomava. E quando eu olho naquele atalho, ele estava na companhia de Gabriel, que é o anjo Gabriel. Então, naquele dia, eu entendi que eu não precisava mais me preocupar com meu filho, porque ele estava em companhias muito melhores do que eu. É a fala de Maria para Isabel. E as duas continuaram conversando. E começou a entardecer, a noite começou a chegar. E elas falaram, nossa, o tempo passou e a gente nem viu. Cadê as crianças? Os 2 meninos tinham sumido. E aí vai as 2 mães procurar aqueles meninos. E encontram eles no alto de um monte, onde Jesus estava com a mão no ombro de João e com o dedinho apontando uma região para João. O que os 2 conversavam, elas não ficaram sabendo. Mas Humberto de Campos conta que parecia um general dando ordens a seu soldado. E aí, quando as mães os encontram, e, gente, a gente estava procurando vocês, estamos preocupadas. E aí a Isabel, fala com Jesus. Jesus, você não vem conosco? E ele responde para ela, é necessário que João vá primeiro. Profetizando,
aquela criança, Jesus já tinha conhecimento da missão que viria realizar, de quem era aquele que ele estava recebendo em casa, aqueles espíritos de alta envergadura. Então, gente, quando Jesus tem 12 anos, ele vai ao templo, né? E lá no templo, ele conversa com os sacerdotes, com o mesmo discurso da mãe. Não podia ser diferente. Um discurso até mais profundo. Então, ele incomoda novamente os sacerdotes. E aí, aqueles que eram tementes a Deus, começam a falar com Maria e José: olha, Jesus tem que tomar cuidado com o que ele está falando. Ele está colocando a vida dele em risco. E aí Maria e José começam a ficar apreensivos, a ponto dela ficar preocupada e procurar uma influência do templo para pedir proteção para Jesus. Mas Jesus sabia de tudo. Então ele chega em casa e fala com a mãe dele: mãe, eu vim cuidar dos interesses do meu Pai que está nos céus. Eu tenho que fazer a vontade do meu Pai que está nos céus. A senhora sabe disso. Então vamos fazer o seguinte: a partir de hoje, eu estarei aqui trabalhando com meu pai na carpintaria. Então ele se oferece para o trabalho e começa a trabalhar com o pai no dia a dia, em respeito, em amor aos seus genitores, em cooperação com o seu lar. E as perseguições continuam. Então, os essênios decidem afastar Jesus e Maria da convivência popular, para proteger a missão de Jesus. Eles vão, então, morar com a comunidade dos essênios. É por isso que, dos 12 aos 30 anos, nós não temos notícia da missão de Jesus. Mas, para quem leu aquele livro A Grande Espera, fica sabendo do grande trabalho que Jesus continuava realizando, mesmo quando as Escrituras não dão notícia da vida dele. Então, gente, chegou num determinado ponto que o coração da Maria começou a ficar apreensivo. Ela estava sentindo que a cruz ia pesar. Então, Jesus chega perto dela e fala com ela: mãe, por que seu coração está tão pesado? A senhora sabe que eu vim cumprir a vontade do meu Pai que está nos céus. Não podemos perder a confiança em Deus. Então, naquela hora, Maria decide ir para Nazaré. José já tinha falecido. Como eu disse para vocês, a vida de José foi só enquanto foi necessário proteger a vida de Jesus. Então, Maria volta para Nazaré, para os seus familiares, e deixa Jesus com a comunidade dos essênios. Quando Jesus chega a Nazaré, 3 anos depois, mais ou menos, que ele vai começar a sua missão, que é onde se realiza aquelas bodas de Caná, né, que João Evangelista nos conta, e é onde nós temos a única orientação que Maria nos deixou. Nós vamos falar sobre isso. Então, quando Jesus chega em Nazaré, o coração de Maria se ressalta. Por quê? Ela sabia que a hora havia chegado. Então, eles são convidados para aquele casamento em Caná. E quando chegam lá, Jesus transforma a água em vinho, uma alegoria da transformação do nosso conhecimento humano no conhecimento superior de Jesus, no conhecimento espiritual que um ser daquela envergadura trazia para nós. Por isso ele dizia que ele era o caminho, a verdade e a vida. Então, naquela transformação, quando eles falam: olha, o vinho acabou, e aí Jesus fala: encham as bilhas de água. O que Maria fala naquela hora? Fazei tudo quanto ele vos disser. É a única orientação de Maria em toda a Bíblia, em todo o Evangelho. E é a única que nós precisamos. Fazer tudo que Jesus nos disser. Então, Jesus faz aquela transformação e, a partir daí, começa o apostolado de Jesus. Imaginem a vida dessa mãe. Todo dia chegava alguém perto dela e falava: Jesus fez isso, eles vão tirar a vida de Jesus. Jesus fez isso, eles vão matar Jesus.
Pensem na vida dessa mãe. Enquanto Jesus trabalhava nas suas pregações, Maria não estava de braços cruzados. Naquela época, os leprosos eram abandonados, havia o vale dos leprosos, onde ninguém se aproximava e de onde eles não podiam sair. Eles não tinham condições, eles passavam fome, eles morriam. E Maria visitava esses leprosos, periodicamente, constantemente, para levar socorro material, para levar oração, para levar cura. Maria frequentava os leprosários. E ela continuava auxiliando no amor e no bem. Maria era um ser tão angelical que José, quando a conheceu, tinha receio de se aproximar dela. Tal a pureza e angelitude. A gente vai ver isso também no Paulo e Estevão. Quando Paulo, o Emmanuel nos conta lá, que o Paulo foi conhecer Maria e que quando chegou perto dela não conseguiu conter a emoção. Tamanha a expressão de angelitude e a vibração de pureza que aquele ser emitia. Então, gente, um dia Maria recebe a notícia, Prenderam Jesus. E aí, naquela hora, como todas as mães, ela começa a orar. Ela começa a orar e ela vai dizer: não, Deus vai fazer os seus exércitos descer e tirar meu filho desse sofrimento. E aí, passado mais um tempo, entra João, que seria aquele filho que ia tomar conta dela. Entra João e fala com ela. Condenaram Jesus. Aí, naquela hora, o que ela faz? Põe o manto e sai para as ruas, para acompanhar a crucificação de Jesus. Orando o tempo todo, confiando que os anjos do céu iam descer para tirar Jesus daquela situação. E aí nós temos aquele momento do Cirineu, aquele momento em que Jesus, carregando a cruz, cai. A cruz não caiu porque Jesus fraquejou. A cruz caiu porque Jesus saiu do corpo e foi até a mãe. E ele foi até a mãe para lembrá-la de manter a confiança e a fé em Deus, que ele não estava ali para fugir da sua missão, mas que ele estava ali para cumprir a vontade de Deus. Por isso que a cruz cai, porque o corpo dele ficou sem a atividade do Espírito. E aí Maria compreende. E naquela hora, gente, ela se ajoelha no chão e de novo ela repete a oração: faça-se em mim a escrava do Senhor. E aí Maria acompanha tudo que aconteceu com seu filho. A coroa de espinhos, as chicotadas, os sofrimentos, os cuspes, as humilhações, as pedradas, tudo o que aconteceu com seu filho. Sem guardar nenhuma mágoa de nós. Amando a gente do mesmo jeito. Nos perdoando incondicionalmente. E Jesus é crucificado. E aí Maria recebe o corpo de Jesus e leva aquele corpo de Jesus para o túmulo. E nós sabemos que na hora que Jesus se revelou, ele se revelou para Maria Madalena. Outra mulher que era uma prostituta, então era uma mulher em desequilíbrio, não por causa da liberdade sexual, mas por causa dos desequilíbrios praticados em nome do sexo. E aí Maria Madalena conheceu Jesus e se transformou. Mas ninguém aceitava Madalena. Não acreditavam na reforma íntima dela, não acreditavam na mudança dela. Madalena era esbofeteada no meio da multidão. E mesmo assim, não perdeu a fé e a confiança em Jesus. E quando Madalena procurou Jesus pela primeira vez,
Jesus falou para ela de um amor que alimentava, que ela nunca mais teria sede. De um amor diferenciado, porque as mães não são mães só dos filhos carnais, são mães das boas obras, são mães das mudanças que elas podem provocar. Por isso, a tarefa da mulher é diferenciada. O livro dos Espíritos fala, se a missão da mulher e a do homem são iguais, e os Espíritos respondem, maior até, porque é ela quem lhe dá as primeiras noções da vida. Então, a nossa missão é muito maior. E se nós somos presidente da República, se nós somos dirigentes de instituições, se nós somos motorista de um trator ou de um ônibus, onde nós formos, nós vamos realizar a nossa missão com o nosso olhar maternal. Nós vamos realizar a nossa missão com esse dom que nós temos de gerar a vida. Por isso, a missão da mulher é diferenciada. E aí, Madalena é que recebe a revelação da ressurreição de Jesus. E ela corre lá para o cenáculo, onde os apóstolos estavam escondidos, morrendo de medo de ser crucificado igual Jesus. Maria estava com eles e dá notícia. E ninguém acredita em Madalena. E Maria abre os braços para Madalena e fala com ela, eu acredito em você, minha filha. Ela fala isso para a gente também. O mundo pode duvidar de nós. O mundo pode não conhecer as nossas lutas, mas Maria conhece. E Maria acredita. Nas filhas e nos filhos. Então, Maria acolhe Madalena. E ali, gente, depois disso, nós sabemos da revelação de Jesus aos seus discípulos, sabemos que eles iniciam um apostolado, aquele trabalho de divulgação, e que quando Jesus desencarnou, Jesus deixou Maria em companhia de João, e João em companhia de Maria. Então, nós temos aí pessoas que afirmam que Maria não era virgem, que ela teve outros filhos, né? E são pessoas desinformadas, porque uma das leis que os judeus seguiam à risca era o mandamento, honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Não abandonavam pai e mãe. Se Maria tivesse outros filhos, Jesus não teria entregado Maria a João na hora da crucificação. E não teria pedido a João para tomar conta de Maria. Então, naquele período de perseguições, de muitas lutas, João era pobre também e demorou a conseguir um lugar onde ele pudesse abrigar Maria. Mas ele consegue esse lugar, e esse lugar é em Éfeso. Alguém doou um pedacinho de terra com uma casinha para que ele pudesse morar ali com Maria. Então ele vem para Nazaré buscar Maria. Mas essa viagem era longa e penosa. E eles tiveram que contar com a caridade de muitas pessoas. Maria foi hospedada uma vez, durante essa viagem, numa casa de pessoas muito ricas, mas contrárias a eles, e que receberam os dois só por causa do pedido de um parente muito influente. Naquela casa, Maria pegou para fazer a função mais humilde que aquela casa tinha. Maria foi limpar os urinóis, os vasilhames que eram utilizados para recolher urina e fezes das pessoas daquele lar. A nossa Mãe Santíssima, sempre nos ensinando as lições de humildade, de amor e de serviço. Então, eles chegam a Éfeso, e Maria vai morar naquela casinha. E todos queriam saber da vida de Jesus, todos queriam conhecer a mãe de Jesus. Então começou a se formar uma fila enorme todos os dias, que subia a coluna para conversar com Maria. E Maria atendia a todos, um por um, contando sobre o seu filho, sobre os ensinos do seu filho, sobre o nascimento do seu filho. Maria tinha 14 anos quando Jesus nasceu. Jesus viveu 33 anos. Então, fazendo as contas, nós vamos chegar aqui em 47 anos, quando Jesus morreu. E
a espiritualidade nos conta que ela era avançada em anos quando morreu. Ela viveu até os 99 anos, ajudando a humanidade, prestando serviços de amor ao próximo. Então, um dia, naquela colina, já esticada, aquela fila enorme tinha acabado. Mas quando ela olha, ela vê um velhinho que vem subindo. E ela fala, nossa, mais um peregrino. E aí ela continua sentada na sua cadeirinha, porque ela já é muito velhinha para receber aquele peregrino. E quando aquele peregrino chega, ela começa a sentir um perfume que ela sentia todas as vezes que ela recebia a visita de Jesus. E aí, aquele peregrino estende as mãos para ela, ela se levanta, e quando ela olha, era Jesus. E aí ela olha para as mãos e vê as chagas, ela olha para os pés e vê as chagas. Aí ela leva a mão no lado de Jesus e percebe o furo que a lança fez. E aí ela quer se ajoelhar, com 99 anos, quer se ajoelhar aos pés dos seus filhos. E Jesus fala para ela, mãe, não deixa ela se ajoelhar. Fala com ela, eu vim te buscar. Meu Pai quer que a senhora seja na terra a rainha entre os anjos. E aí Jesus recebe Maria, o corpo dela entra em desligamento pela morte, e todos os peregrinos ali começam a ir, João recebe a notícia, começam a visitar. E durante aquele período, os espíritos superiores, os anjos, falam para ela, olha, Jesus nos ordenou que realizássemos os seus desejos. Qual é o desejo que você tem? E ela pediu, eu quero voltar em todos os sítios onde o meu filho pregou e ensinou. Então ela começa a visitar o lago de Genezaré, de Cafarnaum, o Monte Tabor, todos os lugares onde Jesus trabalhou e pregou. E aí ela começa a ouvir os gritos, porque os cristãos já estavam perseguidos. E já estavam sendo entregues no circo às feras, aos leões, já estavam sendo queimados. E aí ela pede para ir lá na prisão marmetina, onde estavam aquele monte de cristão que ia morrer. E chega lá, todo mundo chorando, pessoas gritando, muito sofrimento. Então ela se aproxima de uma moça e fala com ela, minha filha, não chore, cante. Confie no Senhor. E aí aquela moça é tomada por uma alegria, começa a cantar, e daí a pouco a prisão inteira está cantando. E aí naquele cântico que estava sendo feito, a esperança volta. E a partir daí, todos os cristãos que estavam sendo mortos passaram a cantar. Por isso eles eram chamados de loucos. Não foi só isso que Maria fez. Chegando no plano espiritual, ela pede para Jesus a tarefa que ninguém quis. Ela pede para cuidar daqueles que deixaram a vida em rebeldia contra Deus, dos suicidas. E Maria cria a colônia Maria de Nazaré, onde recebe todos os suicidas do planeta Terra. E trabalha por eles e cuida deles. E se a gente pensasse que as obras dessa Nossa Mãe Santíssima terminaram aí? Não, gente. Ela desce ao abismo para buscar Judas. E nós vamos ver isso em forma de poema, que chama Retrato de Mãe. Depois de muito tempo, sobre os quadros sombrios do Calvário, Judas, cego no além, errava solitário. Era triste a paisagem, o céu era nevoento. Cansado de remorso e sofrimento, sentara-se a chorar. Nisso, nobre mulher de planos superiores, nimbada de celestes esplendores, que ele não conseguia divisar, chega e afaga a cabeça do infeliz. Em seguida, num tom de carinho profundo, quase que em oração, ela lhe diz, meu filho, por que choras? Acaso não sabeis? Replica o interpelado.
claramente agressivo. Sou morto e estou vivo. Matei-me e novamente estou de pé. Sem consolo, sem lar, sem amor e sem fé. Não ouviste falar em Judas, o traidor? Sou eu que aniquilei a vida do Senhor. A princípio julguei poder fazê-lo rei, mas apenas lhe impus sacrifício, martírio, sangue e cruz. E em flagelo e aflição, eis que a minha vida agora se reduz. Afastai-vos de mim, deixai-me padecer nesse inferno sem fim. Nada me pergunteis, retirai-vos, Senhora. Nada sabeis da mágoa que me agita. Nunca penetrareis minha dor infinita. O assunto que lastimo é unicamente meu. No entanto, a dama calma respondeu: meu filho, sei que sofres, sei que lutas, sei a dor que te causa, o remorso que escutas. Venho apenas falar-te que Deus é sempre amor em toda parte. E acrescentou serena: a bondade do céu jamais condena. Venho por mãe a ti buscando um filho amado. Sofre com paciência a dor e a prova. Terás em breve uma existência nova. Não te sintas sozinho ou desprezado. E Judas interrompeu e bradou a pasmo: mãe, não me venhais aqui com essa mentira e sarcasmo. Depois de me enforcar num galho de figueira, para acordar na dor, sem mais poder fugir à vida verdadeira, fui procurar consolo e força de viver ao pé da pobre mãe que me forjara o ser. E ela me viu chorando e escutou meus lamentos, mas teve medo dos meus sofrimentos. Expulsou-me a esconjuros. Disse que eu era unicamente o espírito do mal. Ainda assim, disse a calma docemente. A dama disse docemente: por mais que me recuses, não me altero. Amo-te, filho meu, amo-te e quero. Ver-te de novo a vida maravilhosamente revestida de paz e luz, de fé e elevação. Virás comigo à terra. Perderás pouco a pouco o ânimo violento. Terás o coração nas águas do bendito esquecimento. Numa nova existência de esperança, levar-te-ei comigo a remansoso abrigo. Dar-te-ei outra mãe. Pensa e descansa. E Judas, nesse instante, como quem olvidasse a própria dor gigante, ou como quem se desagarra de pesadelo atroz, perguntou: quem sois vós? Que me falais assim, sabendo-me traidor? Sois divina mulher irradiando amor, ou anjo celestial de quem pressinto a luz? No entanto, ela, fitá-lo frente a frente, respondeu simplesmente: meu filho, eu sou Maria, sou a mãe de Jesus. Então Maria vai àquele que prejudicou o próprio filho, e ama, e perdoa, e socorre. Essa é a lição de Maria para nós. Nós podemos não ter as mães perfeitas. Nós também não somos perfeitos. Nós podemos ter mães que nos causaram sofrimento. Mas nós também somos, às vezes, causa de sofrimento para os nossos irmãos. Nós temos aqueles que não tiveram alegria de conviver com suas mães. Nós temos aqueles que foram abandonados. Nós temos aqueles que, como eu, já não têm a mãe aqui, né? Por muitos anos eu fiz essa palestra e minha mãe estava aí, ouvindo. E esse ano ela não está mais. Mas ela permanece viva. E as mães continuam vivas. E Deus vai nos dar sempre mães. Porque sem elas, a vida não se renovaria no planeta Terra. Então, não esqueçamos o mandamento divino. Honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra, que o Senhor vosso Deus vos dará.
Muito obrigada. Que Deus abençoe a todas as mães. A gente agradece a Cristina, as palavras, e tem aí uma boa quantidade de pensamento para a gente meditar, levar para a gente, no decorrer do nosso dia a dia, a importância que é o princípio da família, né? E o princípio da família começa nas mães. Então, vamos buscar essa compreensão e pegar o exemplo desses corações maternos e começar a segui-los. A gente agradece nossa irmã. Agora a gente vai encerrar. Teremos o passe logo após. Então, no mais, vamos agradecer essa bênção. Fica nosso abraço carinhoso para todas as mães, que possam levar a energia do amor e da paz para todos os seus lares e todos os locais que visitarem. Ave Maria, cheia sois de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa partida, que assim seja. Muita paz a todos, muito obrigado pela presença, vão com Deus. Só um minutinho, bom dia, tocado por essa palestra. Queria cantar uma música aqui, pedir para todas fecharem os nossos olhos, para que com Maria a gente possa vibrar por todas as mães, inclusive nesse momento, aquelas que sentem a dor da separação, aquelas que não foram mães biológicas, mas acolheram todos os seus filhos de coração. Doce Maria, suave lírio de luz, vem ouvir nossa prece, perfumar nossa messe. Doce Mãe de Jesus, vem, ó Maria, socorrer os que sofrem, peregrinos da dor, suplicando o teu amor. Doce Maria, cheia de graça, vem ouvir este hino, amparando os enfermos com seu manto divino. Que permaneçamos no amor de Maria e de Jesus, nosso mestre, nosso guia. Permaneçamos com Ele. Amém. Obrigada. Muito obrigado a todos.